Boa noite, meus irmãos e irmãs. Estou aqui para mais um estudo da palavra do Senhor, para que possamos, crescer mais e mais no conhecimento do nosso Deus e ficarmos firmes contra as ciladas do maligno. O título do nosso estudo hoje é: Por que Adão, Eva e Caim foram expulsos da presença de Deus? Por quê? Será que foi só porque eles pecaram? Porque desobedeceram a Deus? Será que foi só por causa disto? Então, vamos ficar no canal e vamos ver a verdadeira razão porque eles foram expulsos da presença de Deus. Aqui em Gênesis 2:17, nos diz o seguinte: Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Então Deus dá uma ordem para Adão não comer o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Então Deus deu uma ordem para Adão. No capítulo 3, versículo 6 de Gênesis, Adão come. Adão desobedece a palavra de Deus, a ordem de Deus. Adão deixa de obedecer a Deus para obedecer a sua mulher e come do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. No versículo 7, Adão e Eva se escondem da presença de Deus. Então, foram abertos os olhos de ambos e conheceram que estavam nus, e coseram folha de figueira e fizeram para si aventais. Fizeram roupas, Então, no versículo 7 de Gênesis 3, vimos o efeito da desobediência de Adão e Eva, Adão já saiu da santidade para o pecado. Saiu do que era bom para o que era ruim. Os olhos espirituais de Adão se fecharam e se abriram os olhos carnais. Adão e sua mulher agora estavam fazendo roupas de folhas de figueira porque eles têm vergonha de estarem nus na presença do Pai, na presença de Deus, Eles não querem se apresentar a Deus nus, como nasceram, Como foram criados. Então, aqui a gente vê o efeito da desobediência de Adão e Eva. Então, a desobediência, o nosso pecado, causa um efeito muito ruim, muito trágico para quem está desobedecendo a palavra de Deus, Então, Adão trouxe, para toda a criação o desequilíbrio da humanidade, da criação, porque a obediência do homem à palavra de Deus trazia equilíbrio para o mundo e para toda a criação. Mas a desobediência do homem à palavra de Deus trouxe não somente morte espiritual para ele, mas também desequilíbrio para toda a criação. No verso 8, nós vamos ver o seguinte: E ouviram a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim pela viração do dia. E esconderam-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus, entre as árvores do jardim. Então, Gênesis 3:8, Adão e sua mulher não têm mais alegria de estarem na presença de Deus, pois agora eles têm o que esconder de Deus. Você tem o que esconder de Deus? Que tipo de pecado você não quer que Deus saiba? Tem alguma coisa que Deus não saiba? Tudo Deus sabe,
Em João 3,20, Jesus diz que todo que faz o mal aborrece a luz e não vem para a luz, para as suas obras ou pecados não serem descobertos. Então, Adão e Eva estavam nesta situação de não vir para Deus, para que os pecados deles, né, Adão e Eva, fossem descobertos, fossem revelados, fossem manifestos. Eles não queriam. Foi isto que Adão e Eva fizeram ao descobrirem as coisas más que eles fizeram em desobedecerem ao Pai Eterno. Em João 16:8 nos diz que o Deus Espírito Santo é o que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. E este Deus Espírito Santo, Espírito de Cristo, no Espírito de Deus, disse para a mulher samaritana que Deus é Espírito. Foi esse Deus Espírito que foi até Adão e Eva. Adão e Eva estavam para... Ele foi até Adão e Eva para tentar convencê-los a reconhecerem os seus erros e se arrependerem dos seus pecados e confessarem para o Pai Eterno e fossem justificados, livres do juízo e livres do juízo de Deus. Então, no versículo 8, e ouviram a voz do Senhor Deus que passeava no jardim pela viração do dia. E esconderam-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus a Adão e disse-lhe: onde estás? Então Adão e Eva se esconderam da presença de Deus. Mas Deus queria que eles reconhecessem o erro deles. Deus queria que eles confessassem o erro deles. Deus queria que eles se arrependessem dos seus pecados. Deus queria que eles voltassem a ter comunhão com Ele, porque na hora que pecaram, esta comunhão foi quebrada, tanto que eles estavam se escondendo de Deus. Não havia mais relacionamento entre o homem e Deus. Na hora que o homem pecou, ele se tornou inimigo de Deus. E como inimigo, ele estava se escondendo de Deus. Ele não queria manifestar as suas obras ruins para Deus. Ele não queria que Deus descobrisse, né, os seus erros. E é assim que nós muitas vezes fazemos, né? Pensamos que estamos escondendo alguma coisa de Deus não se esconde nada. No versículo 9, Deus chama Adão e Eva e puxa uma conversa com Adão, tentando levá-lo ao arrependimento, confissão e perdão dos pecados deles. Mas não foi isso que o Deus Espírito obteve de Adão e Eva. Ele tentou convencer o homem a olhar para si e reconhecer os seus erros e confessá-los arrependidos ao Pai Eterno, mas eles não fizeram. Aqui no versículo 10 nos diz o seguinte: e ele disse: ouvi a tua voz soar no jardim e temi, porque estava nu e escondi-me. Então Deus chama Adão para uma conversa. Deus queria ter novamente aquele relacionamento com o homem que ele tinha antes do pecado. Porque na hora que o homem pecou, ele quebrou aquele relacionamento com Deus. Isto é chamado de morte espiritual. Toda vez que nós quebramos o nosso relacionamento com o Pai Eterno, através do nosso pecado, nós nos afastamos de Deus. Mas Deus, ele vem até nós
porque Ele quer que a gente se arrependa, confesse os nossos pecados e voltemos a ter a comunhão com Ele. Foi isso que Deus fez com Adão e com Eva. Mas eles não se arrependeram. Adão, no versículo 10, Adão confessa que estava com medo de Deus, porque estava nu diante de Deus. Pois ele, Adão, estava no pecado, na desobediência a Deus. O Deus Espírito quer uma confissão mais profunda, mais detalhada de Adão. Quando nós pecarmos, devemos pedir perdão. Senhor, eu fiz isso, eu fiz aquilo e eu estou arrependido, me perdoe. Deus quer esta confissão mais detalhada do que fizemos, confessando, pedindo perdão. Mas Adão não dá esta confissão, não é? Ele disse que estava com medo de Deus, ele estava com medo do castigo, né? Porque o castigo que Deus disse que eles iam ter era a morte. Ele estava com medo, estava se escondendo, com medo de Deus matar eles. Então, para Deus, esta confissão, Deus quer esta confissão bem detalhada, de que ele preferiu obedecer à voz da mulher dele e comer o fruto que Deus tinha proibido, do que confessar a Deus o seu pecado. Então, Adão, ele não quis essa confissão mais detalhada. Ele não quis dar a Deus esta confissão, ele não quis confessar que ele preferiu obedecer a Eva comendo o fruto, do que obedecer a Deus não comendo o fruto. Ele não quis dar essa confissão, ele não quis fazer esta confissão a Deus, ele não se arrependeu. Adão preferiu jogar a culpa da sua desobediência na sua mulher e em Deus, né? Então, Adão, ele disse para Deus o seguinte, e Deus disse: quem te mostrou que estavas nu? Comeste tu da árvore de que te ordenei que não comesses? Deus faz uma pergunta para que haja uma reflexão, para que haja uma reação, para que haja uma análise da pessoa, do ser humano. Jesus sempre fazia pergunta para as pessoas. As pessoas vinham com uma indagação a Jesus voltava com outra pergunta. Isso é para você fazer uma reflexão da sua vida. Foi isso que Deus fez com Adão. Mas Adão disse o seguinte para Deus: a mulher que me deste por companheira, ela me deu da árvore e eu comi. A mulher que tu me deste por companheira. Foi ela quem me deu do fruto. Mas quem me deu essa mulher foi o Senhor. Logo a culpa é sua e dela, não é minha. Adão não se arrependeu. Ele jogou a culpa dele em Deus, que deu a mulher, e na mulher que deu o fruto para ele. Ele só esqueceu que ele tinha o livre-arbítrio para aceitar ou rejeitar o fruto. Todas as vezes que pecamos e não reconhecemos os nossos erros e até jogamos nos outros as nossas culpas, não teremos nenhuma chance de sermos perdoados, pois para nós não somos culpados. Por isso, não temos necessidade de perdão. E muitos estão como Adão e Eva, sem reconhecerem os seus erros, para se arrependerem deles e confessarem a Cristo e serem libertos deles. Muitas pessoas estão erradas, cometem os seus pecados, mas não admitem que estão errados, jogam culpa nos outros,
Ah, mas eu comecei a usar droga, foi porque o meu colega me deu. Ah, mas eu adulterei porque a mulher foi que me obrigou. Ah, mas eu roubei porque eu estava necessitado. E assim sempre estão jogando a culpa nos outros e nunca assumem a sua responsabilidade. Nós temos que assumir a nossa responsabilidade, os nossos erros quando errarmos, dizer, eu errei, eu pequei, foi eu mesmo que desobedeci, estou arrependido, Pai, me perdoe e me ajude de não fazer mais. Era assim que Davi fazia. Davi não jogava a culpa dele para ninguém. Ele dizia, Pai, foi eu quem pequei. Foi eu somente, não foi ninguém, eu fiz porque eu quis. Então, por isso, Davi era o homem segundo o coração de Deus, porque ele não jogava a culpa dele para ninguém. Adão e Eva não se arrependeram dos seus pecados e até jogaram as suas culpas nos outros. Aqui em Gênesis 3, do 12 ao 13, né? Foi que Adão e Eva disseram. Então disse Adão à mulher que me deste por companheira, ela me deu da árvore e eu comi. Disse o Senhor Deus à mulher, por que fizeste isto? E disse a mulher, a serpente me enganou e eu comi. Adão jogou a culpa do pecado dele para Deus e para Eva. Eva jogou a culpa do pecado dela para a serpente. Assim ninguém assumiu o seu erro. Se eles não assumiram o seu erro, se eles não reconheceram que estavam errados, como eles iriam querer perdão? Não queriam perdão. Não queriam perdão porque para eles não estavam errados. E muitas pessoas estão nesta situação. E muitas pessoas nesta situação irão para o inferno, porque não reconhecerão que estão errados e não sentirão necessidade de se arrependerem, de mudarem a vida, de mudarem as ações, de irem a Cristo confessando seus pecados, porque para eles não erraram e quem errou foi o outro, e é o outro que peça perdão. E por isso Adão e Eva foram expulsos da presença de Deus e do Éden. Não foi porque eles pecaram, mas foi porque eles pecaram e não se arrependeram. Deus foi lá para eles confessarem arrependidos seus pecados, mas eles não se arrependeram. Deus disse para eles, no dia que vocês comerem, vocês vão morrer. E a morte aí é a separação do homem e Deus. Deus diz o seguinte, as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus. Então, a iniquidade de Adão e Eva fez a separação entre eles e Deus. Mas Deus foi até eles. E o Espírito Santo, o Deus Espírito, tentou convencê-los, mas eles não aceitaram o convencimento do Espírito Santo. Eles não foram condenados para sempre ao inferno, mas eles foram expulsos do paraíso. Eles foram expulsos do Éden para uma terra amaldiçoada que é esta que vivemos. Mas nesta terra, Deus deu uma nova oportunidade para Adão e ele aproveitou. Então, nós precisamos reconhecer o nosso erro, porque a nossa falta de arrependimento, a nossa falta de reconhecermos os nossos erros, que está nos tirando da presença de Deus, que está nos afastando a cada vez mais, bem para longe do Pai Eterno. É muito fácil jogar a nossa culpa no outro,
mas fazendo assim, só aumenta o nosso pecado diante de Deus. E o nosso pecado não é perdoado, devido a Adão e Eva não se arrependerem dos seus pecados e os confessarem para terem os seus pecados perdoados, e a sua comunhão com o Pai ser restaurada e continuarem no Éden com o Pai, eles não se arrependeram, não confessaram seus pecados, pois não reconheceram que haviam errado e que os outros é quem erraram. Os outros foi quem erraram, né? Os outros eram errados. Adão disse que foi Deus quem errou em dar a mulher para ele. A mulher errou em dar o fruto para ele. Ele foi certo em comer o fruto. Meu Deus. Ele tinha o livre arbítrio para comer ou rejeitar. E Deus disse que no dia em que ele comesse, ele iria morrer. Ia morrer espiritualmente, porque iria ficar afastado de Deus. Mas Deus foi lá para fazer as pazes com Adão. Porque nós, quando estamos no pecado, somos inimigos de Deus. Por quê? Porque não queremos Deus na nossa vida. Adão estava se escondendo da presença de Deus. Ele não queria Deus perto dele, porque estava com medo da punição que poderia sofrer, que Deus disse que ia dar, ele ia morrer. Ele já estava morto espiritualmente, ele já não queria Deus, ele já não queria conversar com Deus, ele já estava fazendo roupa para ele, que ele já estava com vergonha do seu pecado. E é assim que acontece quando a gente peca, a gente fica envergonhado, mas não quer Deus para perdoar, para limpar a sujeira, né? Foi assim que aconteceu com Adão e é assim que acontece conosco também. Porque Deus, ele não nos quer na desobediência à sua palavra. Quando Adão e Eva desobedeceram a palavra de Deus, eles se afastaram de Deus, né? Porque a desobediência à palavra de Deus é a quebra dos mandamentos. E isto nos leva para longe de Cristo. Por esta falta de arrependimento de Adão e de Eva, teve graves consequências, né? Eles foram expulsos do Éden para uma terra amaldiçoada. Aí você pode ler isso em Gênesis 3, do 17 ao 19, e os versos do 23 ao 24. Tudo teria sido corrigido lá no Éden mesmo, se Adão e Eva estivessem reconhecido seus erros e estivessem se arrependido e confessado ao Pai Eterno seus pecados. Muitas pessoas estão como Adão e Eva, não estão reconhecendo os seus erros para se arrependerem e pedirem perdão ao Pai Eterno e voltarem a ter comunhão com o Pai Eterno. Muitas pessoas não reconhecem que são erradas. Sempre estão jogando a culpa nos outros. E estas pessoas serão expulsos da presença de Deus para sempre, se morrerem sem se arrependerem. Em Gênesis 3,15, já que o homem não se arrependeu, a mulher não se arrependeu, ficaram jogando a culpa em outra pessoa, e Deus não podia fazer nada para que eles se arrependessem, já que eles tinham o livre arbítrio, e Deus não muda as leis que ele faz, e ele deu o livre arbítrio para o homem. Então Deus mudou o plano para o homem, para que o homem continuasse servindo a ele, para que o homem continuasse sendo
sua criação. Então, em Gênesis 3:15, Deus faz uma promessa para a serpente, de que o descendente da mulher iria ferir a cabeça dela, mas ela iria ferir o calcanhar do descendente da mulher. Então, aqui Deus, ele faz um novo plano. Ele diz que vai dar para a mulher. Só que a mulher aqui não é somente a Eva. A Eva é a mãe de toda a humanidade. Mas a mulher aqui é Israel, os descendentes de Abraão. Então, desta mulher, principalmente da casa de Judá, viria o descendente da mulher, que é Cristo, o Filho de Deus, que é também o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, para que o Cordeiro de Deus, morto na cruz, ferido pelo calcanhar pela serpente, que seriam os pregos, na cruz, ele poderia novamente trazer o homem à presença de Deus, já que o homem não quis se reconciliar com Deus no Éden. Então ele teria uma nova oportunidade de se reconciliar com Deus neste mundo amaldiçoado, neste mundo governado pelo Satanás. Mas seria mediante o descendente da mulher. Então, através do descendente da mulher, a descendência de Adão poderia ter uma nova oportunidade de se arrepender e voltar para Deus. Então, o descendente da mulher. Tudo isso para que os descendentes de Adão tivessem mais uma oportunidade de voltarem ao Pai Eterno. Então Deus, a Bíblia diz em João 3,16, que nos amou de uma tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E ele deu o Filho dele em Gênesis 3:15. Ele disse que a serpente iria matá-lo, iria ferir o calcanhar dele, o corpo dele. O corpo de Cristo seria ferido pelos pregos daquela cruz. Ele iria dar a sua vida, o seu sangue todo, para que os descendentes do Adão humano, do Adão caído no pecado, de toda a humanidade, olhando para Cristo, crendo nele como seu Salvador, pudesse voltar a ter comunhão com o Pai Eterno, se cresce em Cristo, se arrependesse dos seus pecados, confessassem os seus pecados a Cristo e mudasse a sua maneira de viver. Então, era necessário e é necessário fazer isso. Deus agora não iria usar a descendência do homem para trazer para ele, Deus, a humanidade. Deus iria usar o descendente da mulher. Em Gênesis 1:28, se eu não estou enganado, deixa eu olhar bem aqui, Deus ele dá ordem para o homem multiplicar, bem que 28. E Deus os abençoou e Deus lhes disse: frutificai e multiplicai-vos e enchei a terra. Então Deus deu a Adão o poder, a autoridade para frutificar, multiplicar e encher a terra do Éden de filhos para Deus, filhos santos. Mas Adão não fez isso. Então, Deus agora iria povoar o Éden de Deus com o descendente da mulher,
Era o descendente da mulher quem iria fazer isto, não mais o Adão terreno, mas o Adão espiritual, que é Cristo. Então agora os descendentes do Adão terreno, caído no pecado, morto espiritualmente, teriam que crer no Adão espiritual, que é Cristo, para poderem se tornar habitantes do Éden. Vocês estão entendendo? Em Gênesis, o descendente da mulher, que é Cristo, né? Você vê isso em Lucas 1:35. Deus, o Espírito Santo, envolvendo a mulher. Maria representava a nação de Israel. E o Espírito está envolvendo a mulher, a nação, Maria, e gerando no útero dela, que representa a terra. Deus está fazendo da terra, do útero de Maria, que representa a terra, Deus está criando um novo homem, um corpo para o seu filho. Em Gênesis 4, agora preste atenção, em Gênesis capítulo 4, os versos dos 6 ao 7, o Deus Espírito tenta convencer Caim de fazer o certo. Para fazer o certo, o Deus Espírito tenta convencer Caim a fazer o certo. Então, deixa eu ler aqui. Gênesis 4, 6 e 7 nos diz assim: E o Senhor disse a Caim: Por que tiraste e por que descaiu o teu semblante? Se bem procederes, não é certo que serás aceito? E se não procederes bem, o pecado jaz à porta, e sobre ti será o teu desejo, mas sobre ele deves dominar. Então, Deus viu o coração de Caim, e o coração de Caim estava irado, estava cheio de ódio. E o Deus Espírito foi até Caim, convencê-lo a mudar o seu pensamento, a mudar o seu desejo ruim de matar o seu irmão. Mas Caim não ouviu. Caim não se arrependeu do seu erro. Mas Caim não deu ouvido à voz de Deus, do Deus Espírito, e matou a seu irmão, como ele queria fazer. Ele deu ouvido à voz do diabo, não à voz de Deus. Mais uma vez, Deus vai a Caim. Quando Caim mata Abel e não se arrepende. Deus vai lá, tem aqui o versículo 8. E falou Caim com o seu irmão Abel, que vou acelerar aqui. E disse o Senhor, versículo 9, e disse o Senhor a Caim: Onde está Abel, teu irmão? E ele disse: Não sei, sou eu guardador do meu irmão? E disse Deus: Que fizeste? A voz do sangue do teu irmão derramado na terra clama a mim. Então Deus quer que Caim confesse o seu pecado. Onde está o teu irmão? Ele deveria dizer: eu matei meu irmão, eu estava com ódio dele. Ele deveria confessar. Deus queria ouvir isso de Caim, mas Caim foi ignorante. Foi que Caim disse para Deus, e ele disse: não sei. Mentiu. Ele matou o irmão e deixou ele lá morto. E não tinha nenhum remorso, não tinha nenhum amor, não tinha nada. Sou eu guardador do meu irmão? Sou eu responsável pelo meu irmão? E disse Deus: que fizeste? Deus estava querendo que ele confessasse. O que foi que tu fez? Ele deveria ter dito: eu matei meu irmão. Eu estava com ódio, me perdoe, mas ele não fez isso.
Mais uma vez Deus vai a Caim, tentando convencer Caim do seu pecado e tentar levá-lo ao arrependimento, à confissão dos seus pecados para receber o perdão e ser justificado, ser considerado diante de Deus sem culpa. Mas Caim não quis. Então Deus diz: a voz do sangue do teu irmão derramado na terra clama a mim. Deus diz: tu matou teu irmão. Mas a Caim não confessou, não se arrependeu. Mas Caim não quis e foi expulso da presença de Deus, porque ele não se arrependeu, ele não admitiu o seu erro, ele não confessou o seu pecado. Aqui o versículo 11 nos diz assim: e agora maldito és tu na terra, que abriu a sua boca para receber da tua mão o sangue do teu irmão. Então, Adão, a terra, por causa de Adão, foi amaldiçoada. Mas aqui diz o seguinte: e agora maldito és tu. Agora Caim está recebendo a maldição. Presta atenção. O pecado de Adão amaldiçoou a terra, mas o pecado de Caim amaldiçoou ele e toda a sua descendência. E agora maldito és tu na terra, que abriu a sua boca para receber da tua mão o sangue do teu irmão. Se ele tivesse se arrependido, confessado a Deus e pedido perdão, ele teria recebido perdão, teria recebido a justificação, teria se tornado novamente amigo de Deus e tudo teria sido diferente. Mas ele não se arrependeu. E é preciso que reconheçamos o nosso erro. Versículo 13 nos diz assim, aliás, o 12, né? Quando lavrares a terra, esta não te dará mais a sua força. Fugitivo e vagabundo serás na terra. Então agora a terra iria estar contra Caim e a sua descendência, porque ele não se arrependeu. E ele seria fugitivo e vagabundo, e a terra iria ter dificuldade de dar para Caim o que ele precisava. E tudo isso porque ele não reconheceu o seu erro. Você, meu irmão e minha irmã, você que me ouve, se arrependa dos seus pecados, reconheça os seus erros, peça perdão a Cristo, não jogue a sua culpa nos outros. Você fez porque você quis fazer. Você quis desobedecer a Deus. Você quis zombar de Deus. Você quis dizer palavras de baixo escalão com as pessoas. O pecado é seu, reconheça, porque se você morrer desse jeito, você está condenado ao inferno. Que no versículo 12 diz assim: então disse Caim ao Senhor: é muito grande o meu pecado para que possa ser perdoado. Preste atenção no que foi que Caim disse. Caim acha que o pecado dele era muito grande para que fosse perdoado e não pediu perdão. Seja bem-vinda, Jesus Gomes. Que o Senhor te abençoe. Que o Senhor lhe proteja de todo mal. É Jesus Gomes, palestrante, né? Então, Caim, ele não se arrependeu do seu pecado
e ele achou que o pecado dele era muito grande, que Deus não iria perdoar. A Bíblia diz que só existe um pecado que Deus não perdoa. Marcos 3, 28. É a blasfêmia contra o Espírito Santo. E o que é a blasfêmia contra o Espírito Santo? A blasfêmia contra o Espírito Santo é você rejeitar a palavra do Espírito Santo. É você rejeitar o convencimento que o Espírito Santo está lhe dando, como deu para Adão, como deu para Caim, mas eles rejeitaram o convencimento. O Espírito Santo estava mostrando para Caim que ele estava errado. Ele precisava mudar sua maneira de pensar em relação a seu irmão. Mas ele não pensou, ele matou. Quando Deus foi lá para ele confessar o seu pecado, se arrepender, ele não se arrependeu. Ele não se arrependeu. Ele não mudou a sua maneira de pensar. Ele não admitiu o seu erro. Isto é blasfemar contra o Espírito Santo. O Espírito Santo está falando ao nosso coração. Ele está nos convencendo do nosso erro. Ele quer que nós nos arrependamos, reconheçamos o nosso erro, confessemos a Deus para receber o perdão, para receber a justificação. Então, quando a pessoa não se arrepende, quando a pessoa não se humilha diante de Deus, quando a pessoa rejeita Cristo como Salvador da sua vida, isto é a blasfêmia contra o Espírito Santo, porque o Espírito Santo está falando ao seu coração, tentando lhe levar à reflexão, mostrando a você que você está errado. Mas se você não se arrepende, se você não reconhece o seu erro, você não acha que tem necessidade de perdão. E se você não acha que errou, você não precisa de perdão. E se você não precisa de perdão, você não vai até Cristo para ser perdoado. E se você não vai até Cristo para ser perdoado, você será lançado no lago de fogo, porque a condenação... Vou ler bem aqui João 3, do 18 ao 19, que é que Jesus diz. O que é essa condenação? João 3, 19, do 18 ao 19, diz assim: quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Quem crê em Cristo é porque já reconheceu o seu erro, já reconheceu o seu pecado, já reconheceu que você mesmo é errado e você precisa de perdão. Quem não vai a Cristo não reconhece o seu erro. Não acha que está errado como Adão. Foi a Eva que errou. Foi a Eva que errou ao me dar o fruto. Foi o Senhor, Pai, que errou em me dar essa mulher que me deu o fruto e eu comi. Ele não acha que ele errou porque ele tem o livre-arbítrio para dizer não e para dizer sim para aquilo que está sendo oferecido. Então, quem não vai a Cristo é porque não se deixou convencer pela palavra do Espírito Santo para se arrepender, reconhecer os seus erros, para ir até Cristo, receber o perdão e ser salvo. Versículo 18. E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Esta é a condenação. O homem pecou no Éden, não se reconciliou com Deus, foi expulso do Éden, da presença de Deus, para este mundo, amaldiçoado, condenado e governado por Satanás. Mas Cristo veio a este mundo em forma de homem, para, como homem, morrer pelos homens, para dar uma nova oportunidade aos homens de aceitarem a Cristo
arrependido dos seus pecados e receberem de Cristo a salvação. Quando a pessoa faz como Adão e Eva e Caim, são expulsos da presença de Deus e, se não se arrependerem, serão condenados para sempre. Serão condenados. Não serão reconciliados. Não serão reconhecidos. Não serão salvos. Eles serão condenados ao inferno, ao lago de fogo, porque rejeitaram a oportunidade que Deus deu para os descendentes de Adão, caídos no pecado, voltarem a ter comunhão com o Pai, voltarem a ser amigos de Deus e não inimigos. Então, preste atenção. Então, bem que diz, né? Quando a pessoa faz como Adão e Eva, Eva e Caim, são expulsos da presença de Deus e, se não se arrependerem, se não reconhecerem os seus erros para confessá-los a Cristo e de Cristo receber o perdão, então estas pessoas, se morrerem sem se arrependerem e confessarem a Deus os seus pecados, então serão condenadas para sempre ao lago de fogo. Então, Caim não se arrependeu. Achou que o pecado dele não tinha mais perdão. E o único pecado que não tem perdão é a blasfêmia contra o Espírito Santo. E a blasfêmia contra o Espírito Santo é rejeitar o convencimento que o Espírito Santo está dando a você, de você olhar para dentro de você e ver que você está errado, e se arrependa dos seus pecados e confesse a Cristo que morreu por você, arrependidos, para mudar a sua intenção, a sua vida, e convidar Cristo a morar no seu coração. O homem tem uma contenda com Deus, e esta contenda se chama pecado. E só há um meio para que esta contenda entre o homem e Deus seja desfeita, e se chama arrependimento dos pecados. Se você não se arrepender, você não vem para Cristo. Se você não vier para Cristo, você não receberá perdão. E se você não receber o perdão dos seus pecados, que Cristo, o único meio que Deus preparou para o homem ser salvo, se você não receber esse perdão dele, você continuará na condenação que recebeu no Éden. Em Mateus 3, do 1 ao 2, João Batista pregava o arrependimento. Arrependei-vos e convertei-vos. Mateus 4, 17 e 23, Cristo pregava o arrependimento. Em Atos 3, 19, os apóstolos pregavam o arrependimento dos seus pecados. Então, sem arrependimento, o arrependimento é o reconhecimento de que você é errado, você reconhece, eu errei, eu mesmo fui errado, eu mesmo fiz as coisas, cometi o pecado, foi eu que errei. É assim que você se arrepende, você reconhece o seu erro. Quem não se arrepende não reconhece que está errado e continua no erro, porque ele não acha que está errado. Se não acha que está errado, não precisa de perdão. E se não precisa de perdão, não vai a Cristo. E se não vai a Cristo, não vai ser justificado, vai continuar com o seu pecado. E vai ser
no juízo final, receber a sentença que já recebeu no Éden. Somente mediante o arrependimento verdadeiro dos seus erros é que há o perdão, é que há o pedido de perdão. Então, quando você reconhece, Pai, eu errei, eu fiz isso consciente, eu estou arrependido, me perdoe. Então, você precisa reconhecer o seu erro, pedir perdão, mudar a sua maneira de pensar, de agir, de viver. Então, você precisa ter uma verdadeira conversão a Cristo. Converter. Arrependei-vos e convertei significa mudar de atitude. Eu gostava muito de beber, de brigar, de jogar, mas eu me arrependi, eu reconheço que isso é errado. Deus não quer que eu faça isso. Então você tem uma atitude diferente, você muda. Se não há um verdadeiro arrependimento, um verdadeiro reconhecimento dos seus erros, também você não sentirá a necessidade de pedir perdão para Deus e nem para o seu próximo, e muito menos irá querer mudar a sua maneira de agir. Tem pessoas que distratam os outros, né? Xingam, tratam mal, com palavras de baixo escalão, e acham que é natural, e acham que estão corretos, não se arrependem, difamam as pessoas e odeiam as pessoas, e não se arrependem, não mudam e não vão ser perdoados. Então o Espírito Santo, o Espírito do Pai Eterno, o Espírito de Cristo, não poderá fazer nada por você, pois você está blasfemando da sua palavra, da sua voz, dos seus avisos. O Espírito Santo, o Deus Espírito, avisou para Caim: você tem o domínio, você pode dominar esse desejo de matar seu irmão, não faça isso. Mas ele não deu ouvido. E o que restará para você será o que restou para Caim e Judas. Jesus, quando Judas foi levar os sacerdotes e aqueles soldados para prender Jesus, e ele beijou na face de Cristo, e ao beijar, Cristo diz: amigo, amigo. Quando Cristo diz amigo, ele estava dizendo: confessa, te arrepende, eu sou teu amigo. Mas Judas não fez e foi condenado, e ele está no inferno. Então, restará somente o que restou para Caim e Judas. Não se arrependeram, não acharam necessidade de confessar o seu pecado. Então, restará somente a condenação eterna. João 3,19. A condenação é esta, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Cristo é o único meio de lhe levar de volta ao Pai Eterno. Cristo é o único meio de você deixar de ser inimigo de Deus. Mas isto mediante a sua fé em Cristo, o seu arrependimento verdadeiro, a sua confissão dos seus pecados a Cristo e a sua mudança de atitude. Tudo o que Deus podia fazer para o ser humano se salvar, Deus fez. Primeiro, Deus enviou o homem. Deus avisou o homem do perigo que ele corria se comesse o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. O homem não deu ouvido ao aviso de Deus e comeu. Segundo, depois da desobediência do homem, Deus tentou convencer o homem, Adão,
e sua mulher Eva do seu erro, mas eles não se arrependeram. Mas Deus, por amar o mundo de tal maneira, Gênesis 3,15, deu o seu Filho. Ele deu Cristo para que ele fosse ferido pela serpente no calcanhar e morresse para dar à descendência de Adão uma nova oportunidade para ela ser salva. Somente o descendente da mulher, que é Cristo, pode fazer isto. Então, João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo o que nele crê, você tem que crer. Você só vai a Cristo se você crê. E se você crê, você vai se arrepender, você vai reconhecer os seus erros, você vai reconhecer que Cristo é verdadeiro, que Ele está correto, está certo, e você está errado. E você vai querer o seu perdão, e você vai querer mudar de atitude, mudar de vida. O primeiro a morrer por Cristo foi Abel, pois a morte dele foi por Deus ter aceitado o sacrifício que ele fez a Deus. Sacrifício do Cordeiro, que representava o Cordeiro de Deus, que é Cristo. Então Abel ofereceu a Deus um cordeiro como sacrifício. E ali representava Cristo. E Deus aceitou, mas Caim ofereceu legumes e Deus não aceitou, porque legumes não salva ninguém, não justifica ninguém, não tem sangue. O fruto da terra não tem sangue. O fruto do animal tem sangue. E Jesus é comparado com um cordeiro. E ele foi ferido lá no Éden, quando ele disse para a serpente: você vai ferir o calcanhar do descendente da mulher, mas o descendente da mulher vai ferir a tua cabeça. Ferir a cabeça é tirar das mãos do maligno todo o sistema de governo do mundo e prender todos estes demônios. O primeiro a ser condenado por rejeitar o convencimento do Espírito Santo, do Pai Eterno, foi Caim. O Pai Eterno, em espírito, foi até Caim convencê-lo do seu pecado, mas ele não aceitou e foi condenado. Ele e a descendência dele. Cristo já morreu por amor a você, mas ele não está morto. Ele ressuscitou e está de braços abertos para lhe receber. Ele quer ser o seu Salvador. Ele quer lhe perdoar. Ele quer lhe santificar. Ele quer levar você novamente a ter comunhão com o Pai Eterno. O Espírito está tentando lhe mostrar o perigo que você corre se não se arrepender e vir a Cristo para ser salvo da condenação eterna. João 3,19, né? E a condenação é esta: que a luz veio ao mundo, Cristo veio ao mundo, e os homens preferiram a Satanás que as trevas, preferiram o pecado, preferiram as coisas erradas, preferiram viver na nojeira, na imundície do pecado. Mas para você ainda tem jeito. Basta crer e receber Cristo, arrependido dos seus pecados. E você, como Abel, será justificado, mas se rejeitar, será expulso da presença do Pai para sempre. João 3,20. João 3,20.
Então vamos ver o que diz lá no versículo 20. Porque todo aquele que faz o mal aborrece a luz e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam questionadas. Então, o povo da serpente, o povo de Caim, não vem para Cristo, que é a luz, porque eles não querem ser questionados nas suas ações. Foi isso que Caim fez quando Deus foi lá até onde ele e perguntou onde estava o irmão dele. E Caim respondeu com grosseria e disse: não sei, sou eu guardador do meu irmão? Então, é assim que os filhos da serpente agem. Eles agem com ignorância ao Espírito Santo. Eles se opõem ao Espírito Santo, à voz do Espírito Santo, à palavra do Espírito Santo. O Espírito está convencendo, o Espírito Santo está falando ao coração, para que eles se arrependam, para não ficarem longe de Deus. Mas eles se opõem, eles resistem ao Espírito Santo. Eles blasfemam, zombam, porque não querem que as suas obras ruins sejam questionadas. Eles não querem que ninguém diga nada das coisas ruins que eles estão fazendo, porque eles amam fazer essas coisas. E por isso serão lançados no lago de fogo. Que o Senhor nos abençoe. Que você, meu irmão, se estiver fazendo alguma coisa errada, reconheça o seu erro, peça perdão a Cristo, arrependa-se, mude a sua maneira de viver. Seja bem-vinda, Dorinha, que o Senhor te abençoe e te guarde. Então, mande esta live para outras pessoas. Muitas pessoas precisam ouvir este recado, mas se você não der o seu like, se você não der o seu bonzinho, se você não comentar, se você não mandar esta live para outras pessoas, essas pessoas não irão ouvir, porque o YouTube não manda. Eles não recomendam a minha live. O Instagram muito pior. Ele já disse que este meu conteúdo não é recomendável. Por isso, eles não vão mandar para ninguém. Então, se você não fizer isto, outras pessoas não vão ouvir a palavra de Deus e não vão crescer e não vão mudar. Que o Senhor nos abençoe e nos ajude a sermos mais humildes, reconhecendo nossos erros. E assim que o Senhor nos ajude. Se você que ainda não tem Jesus, ouviu esta live, entendeu e quer receber Jesus agora, ore comigo. Senhor nosso Deus e Pai, eu ouvi esta mensagem, este teu aviso, e eu quero o Senhor na minha vida. Eu me arrependo dos meus pecados. Eu reconheço que o que eu estou fazendo não está te agradando. E eu preciso do teu perdão. Eu quero o teu perdão. Eu quero novamente ter comunhão com o Pai. Eu quero o Filho. Eu quero Cristo na minha vida. Que me perdoe, lave os meus pecados. Que o teu Espírito Santo maravilhoso venha morar na minha vida. E venha guiar os meus passos. E me avisar para mim não cair, não tropeçar em alguma palavra do maligno de engano. E assim eu quero que o Senhor venha morar em mim. Eu te aceito como Salvador da minha vida, como meu Messias, como meu Salvador. Entra no meu coração e faça a diferença. Obrigado por tudo, no nome de Jesus. Amém. Se você fez esta oração, crendo verdadeiramente na palavra de Deus, na palavra de Cristo, na palavra do Espírito Santo, você é salvo, porque só Cristo salva. Mande essa live para outras pessoas e até o próximo estudo.